Amada, se você chegou aqui nesse vídeo, eu preciso que você preste atenção em cada palavra que eu vou falar, porque eu vou revelar algo aqui único, que talvez você não escutou aqui ainda nesses canais aqui do YouTube. Então, talvez você não esteja acostumada a ouvir da forma que eu vou falar, porque aqui eu não vou falar que nada de motivacional para você ali, e nada que você vai ter que adquirir muito conhecimento. Não, eu quero que você aprenda e coloque na prática, tá? E aí vamos entender aqui a vida financeira. Porque às vezes a gente está querendo sempre buscar o externo, em primeiro lugar. O que que eu observo muito, que a gente quer fazer esforço, que a gente fica buscando ali, às vezes planilha, às vezes, eu quero ter que estar buscando mais esse tal desse dinheiro, desse raio desse dinheiro. Mas talvez eles não te ensinaram a trabalhar com eficiência. Talvez não te ensinaram a se reorganizar. Talvez eles até te ensinaram a pensa positivo, mentaliza o dinheiro, e você já tentou, né? Mas você já saiu do lugar da onde você está se relacionando com o dinheiro? Amada, o que eu quero que você compreenda aqui é que através de mais de 10 anos que eu venho estudando, entendendo o meu autoconhecimento, eu fiz várias perguntas e eu adoro entender e buscar as respostas também. E eu entendi que existe um lugar da onde a gente se relaciona com o dinheiro, se relaciona com as pessoas, se relaciona também com a gente mesmas. É a nossa forma de se relacionar com a vida, vem de um lugar que você está vivendo a partir disso. E você está repetindo esses padrões. A gente pensa que o nosso problema do dinheiro é se esforçar. Michelle, eu vou me esforçar. Mas se fosse esforço, o gari já seria rico. Se fosse esforço, o carteiro já seria rico. Seriam muito ricos, porque eles fazem muito esforço. E dinheiro não é por esforço. Vamos entender ali que está por trás da estrutura dos ricos. A primeira coisa é sim a mentalidade, mas a gente tem que entender antes de ter a mentalidade. Os ricos, eles não te falam a parte que eles trabalham com eles, né? E é isso que eu queria entender ali sobre por que tem pessoas que conseguem ganhar e outras não. Por que às vezes a gente faz tanto esforço para esse dinheiro vir para nossa vida? Eu queria entender. E eu busquei aqui, às vezes eu fui buscar cursos ali de 5, 10 mil reais, cursos de 2 mil reais. E sabe o que eles falavam muito? Da crença, sim, precisa entender a crença. Precisa entender quais são essas crenças, porque a gente tem muita crença em relação ao dinheiro. Mas é entender ali que existe muito mais do que crença, é uma estrutura interna onde foi criada aquela crença. Isso ninguém te fala. Existe uma realidade que se percebe além da crença, é a estrutura emocional. Foi isso que eu entendi. Aí vamos lá para a infância. Sim, meus amados, porque tudo começa na infância. Porque vem a infância que a gente olha a vida a partir disso, tá bom? Aí lá na infância, eu vou trazer aqui um exemplo de uma mulher. Depois eu quero trazer o meu exemplo também. Uma mulher que eu trabalhei ali. E ela tinha um problema com o dinheiro, né? O problema era, né, com o dinheiro também, mas ela tinha uma questão também de atingir metas que ela veio para falar. Só que a gente foi entendendo que existia uma estrutura que não faz ela atingir a meta. Às vezes você não. Ali você se julga, eu sou procrastinadora, eu não consigo, eu não mereço, e não tem nada disso. É porque tem uma estrutura interna. Tem alguma coisa que está aqui na sua cabecinha, ou, né, eu falo cabecinha, mas não é na cabeça, é num campo emocional inconsciente, porque se fosse na cabeça a gente teria resolvido, mas não é. É num campo mais invisível. Aí vamos lá, ó. Aí eu levei ela para compreender. Lá na história dela, ela queria algo do pai. E esse pai deu para ela. Esse pai ia dar algo para ela. Ela conseguiu o objetivo dela. Só que o pai ia dar na segunda e o pai faleceu no domingo. Quando ela recebeu o objetivo, ela queria muito, meu pai me deu. Mas ele veio com dor, ele veio com sofrimento. Então, para mim receber o meu objetivo, eu perco. Vocês acham que hoje
ela iria bater a meta nunca, porque para ela bater meta é sofrimento, é dor, é perda. Mas é dinheiro, Michele, dane-se. Não é assim que a mente trabalha. Não é com essa estrutura que você quer trabalhar a mente. Ela tem uma estrutura que você interpretou, que você deu significado, que você criou uma estrutura emocional. O dinheiro, esse raio desse dinheiro. A Michelle, eu vou dizer de mim, eu quero também. Quem não quer ser rica? Rica, rica, né? Todo mundo quer, né? Não tem pessoas que não querem, mas por que não consegue? Não vem me dizer assim, é porque, Michelle, eu amo dinheiro, eu adoro dinheiro, eu sei que eu mereço, tá? Dane-se. Vamos olhar para isso, dane-se. Vamos olhar para a estrutura verdadeiramente, porque senão a gente fica se iludindo com isso. E qual que era a minha estrutura para, né, e ultrapassando essas barreiras com o dinheiro? A primeira coisa é que eu tive que trabalhar em mim. Qual que era? A minha dor. A dor era, a minha mãe trabalhava demais, ela não tinha tempo para mim. Como é que eu vou querer mais dinheiro se a adulta agora, eu, Michele, ter mais dinheiro requer trabalhar mais, e trabalhar mais eu fico menos tempo com as minhas filhas. O meu campo emocional inconsciente, ele vai fazer de tudo, porque eu implantei essa sugestão nele. Tem uma estrutura, tem uma interpretação, tem um significado, tem uma estrutura emocional. Eu tenho que mudar isso. Tá vendo? Se eu não mudar isso, não adianta você ali querer fazer de tudo para se esforçar com esse raio de dinheiro, mudar de profissão, se não entender a estrutura que está por trás do dinheiro. E é significado, é emocional. E não adianta só trabalhar, vou trabalhar só a minha mentalidade, porque mentalidade é estrutura. Antes disso, precisa entender essa estrutura. Antes de entender a crença, a raiz, precisa entender a estrutura. Aí sim, depois tem que trabalhar muito, porque você criou por muito, muito tempo, daí tem uma crença de que, daí o dinheiro é difícil, que daí o dinheiro não fica na minha mão, daí tem que ir mudando. Que eu só ganho e perco, daí tem que mudar. Lógico que tem que mudar as crenças daí, mas primeiro tem que mudar a estrutura, o significado, a interpretação sobre. Entenda que dinheiro não é somente o seu comportamento, porque eu vejo que tem muitas mulheres que elas são muito competentes no que fazem, mas por que não conseguem? Não é porque elas não se esforçam. É porque tem uma estrutura emocional, uma interpretação. Aí lá na interpretação dela ter mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ficar mais tempo longe dos meus filhos. Quem tem filhos vai entender isso, porque tem toda uma estrutura que lá na infância a mãe não se importava. Michelle, eu quero fazer tudo diferente com meus filhos. Então, criatura, como que você vai querer ganhar mais, trabalhar mais, se você não mudar as suas interpretações, não mudar a estrutura aonde você criou isso? E é isso que eu fui entendendo. E a gente vive a partir de essa interpretação, esse significado. Então não adianta dizer que eu amo dinheiro, não sei o quê. Antes de querer amar, você perceba o que eu sinto. Eu sinto, Michelle, que eu tenho que fazer muito esforço por esse raio desse dinheiro. Outra questão, trazer aqui que eu me lembrei. Quero mais dinheiro. Você quer mais dinheiro? Sim. Mas, Michele, tu não sabe, porque quando o dinheiro entrou, o meu pai se separou da minha mãe. Tu não sabe, Michele, quando esse raio do meu pai começou a ganhar mais, ele se separou da minha mãe e foi construir com uma outra família e nos deixou lá sozinho. Como que você quer esse raio do dinheiro? Esse dinheiro, não vai vir, porque para você ali, olha quanta dor. Então, se eu conseguir mais dinheiro, a interpretação dela, eu não quero me separar do meu marido, eu não quero me separar aqui dos meus filhos, eu quero ficar aqui. Gente, não é nada, eu vejo assim, nada do que a gente imagina, que é de esforço, não, é de compreensão, compreender o significado, a estrutura emocional, a interpretação que nós criamos lá atrás, tá? Sobre dinheiro. Aí eu vou dando aqui outros exemplos também de mim, ó. Uma coisa que daí né, veio muito forte e vem uma crença daí, ó. Eu tenho que entender a crença, sim, uma crença muito forte de mulheres
E de mim também, que eu tive que trabalhar crenças religiosas sobre dinheiro. Dinheiro é sujo. Ai, Michelle, isso é bobagem. Não é bobagem, porque muitas vezes está enraizado dentro de você. Lava a mão, minha filha. Quantas vezes sua mãe falava para você não pegar o dinheiro, que o dinheiro é sujo? Como que a gente vai tratar o dinheiro hoje? Aí você guardou isso na sua mente. A sua mente fala assim: não, o dinheiro é sujo, o dinheiro é perigoso, o dinheiro. Como você vai querer esse raio desse dinheiro hoje? Porque tem uma estrutura que te impede de conquistar, porque essa estrutura existe um campo emocional inconsciente que faz você viver naquilo que você armazenou dentro dele. Aí existe também tudo isso, você tem que entender que ativa dentro de você e o seu campo emocional vai trazer para você aquilo que está armazenado nele. É por isso que o ciclo se repete. Eu ganho, Michele, quando eu tenho muito dinheiro, eu perco. Eu não sei porquê, mas eu acho assim, deve ser macumba, deve ser amarração. Não, gente, não é. Não é. É um campo querendo te proteger, porque se você tiver mais dinheiro, né, você não quer se separar da família. É um campo querendo te proteger de algo que você armazenou dentro dele. Tá? Que você ali, muitas vezes, você julgou aquela mãe de estar trabalhando muito, aí hoje você quer trabalhar como? Então, aquele significado que você, mas a minha mãe trabalhava demais, não sei o que, aí hoje você quer trabalhar e você não consegue. Você quer ter mais dinheiro, mas você julgou o seu pai e a sua mãe porque eles trabalhavam demais, eles não tinham tempo para mim. Ah, mas aquilo lá na infância é bobagem. Não é bobagem, porque ficou armazenado dentro da gente. Então, dinheiro é sim com bases emocionais, estrutura, significado que você criou lá atrás. E cada um é diferente. Aí tem pessoas que falam assim, né? Eu acho muito interessante. Ai, Michelle, então quer dizer que dinheiro é pai ou dinheiro é mãe? E daí, não, gente, dinheiro é estrutura. E eu não sei qual é a sua estrutura que você criou. Tá vendo? Cada um deu significado diferente para aquilo que percebeu lá atrás. Aí eu via também a minha mãe, né, se esforçar demais para conseguir esse raio desse dinheiro lá atrás. O quanto ela se esforçava, o quanto ela não ficava tempo perto de mim por causa desse raio, desse dinheiro, e eu ficava com raiva. Então eu tenho que olhar para a raiva. E não adianta, a gente tem que olhar, porque dinheiro não é esforço. A gente considera que dinheiro é coerência emocional, mas dentro de você você tem uma estrutura interna que não sustenta o dinheiro. Mas eu quero ter mais dinheiro. Sim, mas você tem medo, raiva, tristeza, rejeição e toda uma interpretação inconsciente sobre. E o dinheiro, a gente quer colocar, o que, que eu fui percebendo assim, né, que a gente quer colocar sobre o dinheiro um estado emocional. Mas o dinheiro, na verdade, ele não te entrega, ele te revela o estado emocional que você está. E o dinheiro, ele só amplia esse estado. Pode perceber isso. Outra coisa, né? Às vezes a gente traz registros, interpretações. Eu tive muitas clientes que elas interpretaram desde o ventre materno essa questão com o dinheiro. Essa questão, porque não é sobre o dinheiro, é sobre medo. É uma interpretação, e interpretação não é racional. Ah, se fosse. É toda uma interpretação num campo emocional inconsciente que ficou registrado. E que ficou registrado, armazenado, e a gente tem que compreender isso. Então, antes de você julgar o seu externo, se pergunte, faça perguntas para você. E também, para de julgar o externo e se pergunte ali, esse dinheiro, vamos ver o que a gente está falando sobre dinheiro. Mas o que eu sinto, na verdade? Eu sinto que eu tenho que fazer muito esforço, eu sinto que esse dinheiro não para na minha mão, eu sinto. E aonde foi que você teve que fazer muito esforço? Mas esse dinheiro parece que ele não sobra, eu sinto medo.
Quando que você sentiu isso? Porque qual é o sentimento? Ah, porque daí se eu tiver esse dinheiro, mas o que que você tem que fazer? Ah, Michelle, eu tenho que trabalhar mais para conseguir mais dinheiro. E como foi lá na sua infância alguém que ela queria o dinheiro, tinha que trabalhar mais? Ah, eu senti que a minha mãe, ela não tinha tempo para mim. Então você tem que entender isso e mudar. Ah, porque o dinheiro não é sobre, ó, não é sobre o físico, é sobre emocional. E eu vou te contar uma coisa: o marketing, tudo que você vê na sua vida, na televisão, o marketing no Instagram, eles já sabem disso e colocam você a comprar, porque você está usando o dinheiro de forma emocional para tapar os seus buracos emocionais. Ah, e eles sabem disso. A única que ainda não sabe é você, que você coloca emocional sobre dinheiro, e dinheiro não tem significado. Não, Michele, mas tem. Para você ter um significado, para a pessoa que tem uma mentalidade rica e tem uma outra estrutura, ele não vai colocar o mesmo peso que você coloca sobre dinheiro. Tá vendo? E tem interpretações. Tem ricos que tem pessoas que sabem fazer muito dinheiro, mas não quer dizer que ela não tem uma estrutura de dor sobre dinheiro. Quer ver? Tem outra pessoa que, Michele, eu faço muito dinheiro. No meu caso, o que eu tive que trabalhar, né? Antes de falar sobre isso, no meu caso, ó, eu queria trabalhar uma dor sobre dinheiro, que não era sobre conseguir, é sobre gastar o dinheiro, medo de gastar o dinheiro, medo, sabe, de gastar o dinheiro. Chega a ser bobo, né? Mas era uma sensação em mim. E eu tive que, porque eu coloquei sobre o dinheiro um apego emocional, uma falta. Há uma falta que eu interpretei em relação à minha mãe daí. E eu trabalhei em mim, mudei essa interpretação sobre, para que eu consiga gastar o dinheiro com alegria. Porque as nossas projeções sobre o dinheiro são interpretações, cada um dá a sua. Um rico, ele pode ter uma interpretação assim, Michele, mas eu faço muito dinheiro. Eu faço demais o dinheiro. Ah, mas esse dinheiro, sabe, ele vem com culpa. Ele faz muito dinheiro, mas ele sente culpa nesse dinheiro. Ele sente que ele tem que fazer, mas ele sente vem com esforço. Aonde que eu senti isso lá atrás? Eu senti essa culpa em relação, né, muito disso que eu vou trazendo em relação à minha mãe, em relação ao meu pai. Ah, eu sinto uma culpa ali por causa por causa. Olha só, né? Umas coisinhas tão bestas. Por causa, Michelle, eu sinto uma culpa, porque quando eu era pequeno, eu peguei o dinheiro da minha mãe, mas eu não pedi para ela. Eu sinto essa culpa. Vamos trabalhar isso. Gente, é tudo interpretação e significado. Vou dar deixa eu ver um outro exemplo. Porque daí não, eu quero que você entenda aqui. O que eles te ensinam? Muda o comportamento, não sustenta a mudança. Não sustenta porque tem uma estrutura emocional, um campo emocional que você acaba voltando. Eu quero, que nem ali, ó, eu quero mais dinheiro, mas ele não se sustenta porque tem uma estrutura emocional que vai te puxar para baixo sempre se você não mudar isso. Aí não é falta de merecimento, é porque tem uma estrutura que está dizendo assim para você não pode, não é que você não é merecedor, você não pode conseguir, porque lembra, você disse para mim que se você tiver mais, você quer se afastar dos seus filhos e você não quer. Tem tantas estruturas aqui que às vezes eu nem consigo me lembrar. Tem tantas informações e é isso que tem que mudar. Então, lembra que dinheiro, é sobre se esforçar mais? Não. É sobre entender a estrutura atrás do dinheiro, para que eu consiga, ó, dinheiro tem significado? Não. Mas é o significado que cada um dá para o dinheiro. Como eu me sinto diante do dinheiro? Ou eu tenho que mudar isso em vez de, eu quero ter mais dinheiro, o dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Antes de pensar isso, vamos pensar, o que eu tenho que fazer? Eu me esforço demais, eu sinto raiva, eu tenho medo. Tem que trabalhar essa estrutura, entender essa compreensão antes do comportamento.
Porque tem uma identidade emocional que está sustentando o comportamento. Então não adianta mudar o comportamento, porque ele é resultado. Por isso que muitas vezes, eu vou para academia e não sustento. Eu estou fazendo algo, Michele, mas parece que me puxa. Porque você quer sustentar comportamento. Não. Você tem que sustentar estrutura emocional, identidade que você construiu, significado, projeções, que hoje faz você enxergar o dinheiro nessa projeção, porque essa projeção é interna. Lembra, dinheiro tem significado? Não. Quem dá o significado? Cada um de nós, significados, projeções diferentes, porque tem uma estrutura emocional diferente. Eu quero te convidar, então, a passar pela jornada da liberdade emocional, justamente para a gente compreender toda essa estrutura, mudar essa identidade interna e entender os padrões ali que se repetem na sua vida, construir essa identidade nova, é a jornada da liberdade emocional. Tá bom? Eu convido você a ir lá no meu Instagram, eu sou Michele G, e já começa a sua mudança. E essa mudança é interna.